Eu sou Pedro Lopes e eu toco piano e teclado. Eu acho que eu tinha 12 anos mais ou menos. Comecei com teclado, eu não tinha piano em casa, não tenho família de músicos, então tivemos que comprar o primeiro caçuzinho de 4/8, aquele sem sensibilidade. Comecei no contexto da igreja, de ouvir a galera tocando sempre, aquela curiosidade de estar junto, estar participando sempre ali junto. E me despertou de alguma forma, não sei dizer, eu não me lembro o dia que eu virei e falei assim, eu quero começar a tocar teclado, ou por que que eu escolhi teclado, não sei também. Eu lembro que eu gostava de saxofone, algumas outras coisas, sei lá por que caiu na minha mão o teclado, eu comecei a estudar teclado, e foi, acho que mais ou menos por aí, 12, 13 anos. E imediatamente comecei a fazer aula, o meu irmão fazia aula de violão já há um tempo, com um senhor ali da esquina de casa, era um quarteirão exatamente da minha casa, e ele tocava viola caipira, tocava violão e tal, e daí dava aquela aula de teclado, assim, né? Tipo, que a gente sabe que não era uma aula de teclado, mas fiquei lá mais ou menos um ano fazendo aula com ele. Então, de imediato, já foi com aula. Não a aula que eu gostaria de ter tido, mas já comecei com alguma orientação direta. Daí, nesse meio tempo, chegou um tecladista na igreja de Minas Gerais, que ele veio para São Paulo, e ele dava aula, ele já tocava, era uma referência para todos nós, assim. Comecei a fazer aula com ele. Então, um abraço para o Paulão, foi uma grande ajuda, que é compositor, enfim, ele tem uma outra cabeça também. Não é um instrumentista virtuoso, mas para mim foi a chance de eu trabalhar com aquilo, de estudar realmente o que eu queria na época, que era tocar na igreja, e ele era uma referência nisso, né? Daí eu fiz também uns 2, 3 anos, mas eu nunca fui um cara muito estudioso, assim, no instrumento. Nunca foi uma coisa que eu sentei e pegava e era curioso para saber novas coisas. O meu esquema com o teclado sempre foi sentar e tocar. Então, mesmo nas aulas, durante a escola, eu era muito preguiçoso para estudar. O que eu fazia era pegar o livro de partitura e ficava lendo, 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 lendo. Então, eu fui fazendo muito registro na minha cabeça de ideias que eu fui montando, assim, de campo harmônico, não sei o que, coisas que meio que eu fui elaborando sozinho, assim, fui entendendo por conta. Daí fiquei um tempo sem fazer aula, e já fui direto para a faculdade. Porque daí, nesse tempo que eu fiquei sem fazer aula, sei lá, dos 16 aos 17, 15 aos 17 por aí, eu estava tocando muito, então eu não fazia aula, mas eu estava tocando bastante, então estava aprendendo bastante, absorvendo tudo que eu podia com aqueles outros músicos que eu tocava, sempre dentro da igreja, 100% dentro da igreja. E daí eu decidi fazer a faculdade de música, que eu percebi que eu precisava melhorar. Lógico, não sabia fazer quase nada ali, né? Eu só estava inserido naquele contexto. E daí a faculdade me apareceu como uma oportunidade. Assim, falei, já que eu estou na época de vestibular, eu vou arriscar fazer música. E daí na faculdade, não fiz piano na faculdade, eu fiz licenciatura, que é bem diferente. Então o meu contato com o piano na faculdade foi vendo os outros alunos, pegando umas dicas com o outro. Daí, assim que eu entrei, eu comecei a fazer aula de piano erudito. Daí sim foi, acho que a primeira vez que eu tive um estudo realmente ordenado com alguém, né, que realmente já tinha a parte acadêmica mais avançada e tal, que foi com a Isabel Canjo, que é a nossa professora de piano aqui da Music Dot, que eu fiz questão de trazê-la. Eu fiz 2 anos e meio, 3 anos por aí de aula com ela, semanal, e foi um divisor de águas na minha vida realmente. Mas também não toco erudito, também é aquela coisa, eu fiz o básico para realmente entender um pouco mais de sonoridade e tal, mas na época eu ainda era também um pouco inquieto, muito novo, queria tocar jazz, e também chegou uma hora que aquilo de alguma forma não estava correspondendo ao que eu queria. Daí fui procurar alguns professores de piano popular também nesse meio do caminho, mas também fiz poucas aulas, foram assim, uma professora de 6 meses, uma outra professora mais 6 meses. Nesse meio tempo eu caí no CLã também, que é uma escola de referência aqui de São Paulo, que é a escola do Zimbo Trio. Então não cheguei a ter aula especificamente com Hamilton Godoy, mas com os pupilos do Hamilton Godoy, né? Então também me deu uma boa abertura, mas também não foram grandes períodos assim de aula. Foi mais ou menos esse caminho, assim, muita coisa que eu peguei foi muito por conta, e eu sempre tive essa questão de fazer eu meus próprios caminhos, assim. Então eu nunca fiz uma aula de piano que me ensinasse os melhores voicings, que me ensinasse frases para improvisar. Isso tudo sempre fui eu que fiz por conta.
Então, a aula de harmonia na faculdade me ajudou, a aula de percepção na faculdade me ajudou, tal, mas quando eu jogava pro piano era sempre uma experiência muito minha. Por isso que eu acho que eu tenho um jeito muito meu de fazer, e por isso também que eu não toco tão alto nível, que eu acho que eu precisava, um determinado momento, pegar realmente um professor que resolvesse assim, os entraves do jazz assim, para mim, que eu ainda tenho. Eu faço aniversário em junho, né? Então eu estou sempre um ano adiantado. Então eu era sempre o mais novo do colégio, assim, porque todo mundo já tinha feito um ano a mais e eu era para estar na turma seguinte, né? Então quando eu fui prestar vestibular, eu tinha 17 anos ainda. Então eu decidi, enfim, por conversa com os meus pais, então, eu tinha muito preconceito com fazer faculdade de música. Eu mesmo, na época, eu estava naquela ideia, pô, será mesmo que eu vou conseguir viver disso e tal? E os meus pais me apoiaram muito, devo muito a eles nesse sentido, que realmente, desde sempre, lógico, com as preocupações, né, de ser uma área que eles não entendiam, mas sempre me apoiaram. E eu cheguei naquele momento que eu falei assim, bom, eu tenho duas opções, né? Ou eu faço uma faculdade tradicional, uma faculdade séria agora, e quando eu tiver o que eu tenho hoje, vai, meus 33, 35 anos, eu me decepciono e falo assim, poxa, eu devia ter feito música, e daí eu vou fazer uma faculdade de música. Ou eu faço o contrário, eu começo com música e depois, se não der certo, eu faço uma outra faculdade. Me pareceu muito mais lógico fazer isso, né? Me pareceu muito mais lógico eu entrar primeiro na música, ver o que aconteceria e ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Eu tomei a decisão, mas na hora que eu cheguei lá, eu percebi que eu não tinha capacidade de entrar. E eu era muito novo. Hoje, analisando, eu não teria feito a faculdade com 17 anos. Hoje, se meu filho for fazer uma faculdade de música, eu vou falar para ele, primeiro sai da faculdade, toca um pouco, vai fazer outras coisas, sai do colégio, né? Toca um pouco, vai fazer baile, blá, 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 depois você vai para a faculdade com experiência. Eu entrei muito novo e eu não estava preparado para a prova de piano. Então, na hora que eu olhei aquilo lá, eu falei, cara, eu não vou conseguir executar. Até porque eu tomei a decisão meio tardiamente, assim, eu decidi que eu ia fazer música meio no meio do ano, assim. Então eu tinha 6 meses para me preparar e na hora que eu olhei aquelas partituras, eu falei, cara, não sei ler clave de Fá direito, não sei... aliás, acho que eu nem sabia ler clave de Fá na época, depois com o estudo com a Isabel que eu fui pegar de verdade. Não sei colocar extensões 1000 em acordes, não sei o que é uma 11ª aumentada e de repente eu vou ter que tocar, vou ter que improvisar. Eu sei improvisar no campo harmônico, que é o que eu usava na igreja. Então, de cara, eu já olhei e falei, cara, não vou conseguir passar. Então, minha técnica vai ser ir para o único vestibular que não preciso fazer uma prova de piano. Eu preciso fazer uma prova de instrumento. Então, a prova de licenciatura na Santa Marcelina, acho que ainda deve ser assim, você tem que fazer toda a parte de percepção, você tem toda a parte teórica, mas você não tem que fazer uma prova de instrumento. Então eu falei, vou entrar por aí, né, porque daí pelo menos eu já estou dentro da faculdade, em vez de eu esperar ficar um ano estudando piano por fora para passar, eu entro na faculdade, já começo a cursar, pego um professor de piano e depois eu mudo no curso no meio do caminho. Então essa era a minha técnica, comecei a fazer aula com a Isabel, só que nesse meio tempo eu percebi que o bacharelado em piano, para mim, não faria muito sentido. A minha ideia sempre foi dar aula. Mesmo quando eu queria fazer piano, eu queria me tornar um professor de piano, né? Então eu ainda não tinha contato com musicalização, não tinha contato com musicalização infantil, mas eu sabia que eu queria dar aula. O meu objetivo para fazer uma faculdade de música sempre foi entrar no meio acadêmico. Eu sempre quis ser professor de faculdade e tal. Na hora que eu percebi que eu ia ter muito mais suporte para ser um professor fazendo licenciatura e que o piano eu poderia correr por fora, né? Daí eu me apaixonei pela licenciatura, tive uma professora incrível, Maristela Loureiro, que foi assim, um divisor de águas também ali, que mostrava para a gente com um grande encanto como dar aula era revolucionário e como aquilo era gostoso e como aquilo era importante. Eu me apaixonei cada vez mais por isso e até um ponto que eu falei, não faz sentido mais eu fazer piano. Se eu for fazer piano, eu faço lá na frente depois. Só que daí começaram a vir trabalhos dentro da licenciatura, acabou que eu nunca me formei em piano e não tenho o menor interesse hoje em voltar para a academia para isso.
Eu já dava aula. Então, mais uma vez, o ambiente da igreja sempre permite que você saia fazendo coisas antes da hora, né? Então, eu já tinha experiência de dar aula dentro desse formato de igreja, assim, de atender um ou outro, explicar. Minha mãe brinca muito com isso. Eu sempre fui meio professoral, sabe? Então, na escola mesmo, eu ia muito bem no colégio, eu era meio nerd, assim. Então, eu era aquele cara que ajudava muito a galera, o pessoal me ligava na véspera de prova, putz, Pedro, eu não estou conseguindo entender tal coisa. Então, eu sempre tive esse negócio de, assim, para eu entender, eu tenho que saber explicar. Isso desde sempre, desde 12 anos de idade. Assim. Quando eu entrei na faculdade, imediatamente também começou a aparecer alguns convites para eu dar aula em escolas de bairro, assim, porque o fato de você já estar cursando a faculdade já te dá um certo nível, né? Já dá aquela validada de que você sabe o que você está fazendo. Então, mesmo sem o diploma ainda, começaram a surgir algumas oportunidades. Mas, assim, para mim, o que mais fez diferença na época foi dar aula para a criançada. Isso era uma experiência que eu não tinha. Então, eu dava aula de instrumento, tinha ali, sabia mais ou menos como fazer, mas na hora que eu entrei na faculdade eu percebi que a licenciatura era muito ligada com esse lance da musicalização, de você preparar as crianças para uma iniciação musical, né? Dos 3 anos que eu fiz da faculdade, o segundo ano você já tem que fazer o estágio de observação, que é você estar presente numa aula de um outro professor, e no terceiro ano você já tem que fazer o estágio de regência, que eles chamam, que é você dando aula. Como eu também mantive essa minha característica de ser nerd durante a faculdade, assim, de estudar muito, a professora me indicou uma ex-aluna da faculdade, incrível, a Paulinha, e falou, vai fazer com ela, porque eu acho que vocês vão se encaixar ali, vai ser legal. Ela é uma super professora, não tem outra pessoa melhor para indicar para você assistir. Daí eu fui fazer o estágio com ela, foi, assim, incrível, eu aprendi muito com ela. E daí, logo em seguida, pelo fato de eu ser muito participativo, de sempre perguntar as coisas para ela, estar junto, a gente fez uma amizade muito grande na época. E ela, logo no ano seguinte, quando eu precisava começar a dar aula, ela me jogou numa escola que ela ia sair. Então, eu estou saindo dessa escola, você faz o seu estágio de regência lá, eles assinam. Então, eu já comecei a dar aula para criança já ganhando, assim. Eu acho que talvez por esse perfil de ter me envolvido demais com aquilo. Realmente, durante a faculdade, eu fiz diversos cursos fora da faculdade sobre educação infantil, comprava livro, lia, comecei a me envolver bastante com isso, né? Dar aula nesse formato de musicalização para criança é desesperador. No primeiro dia, assim, você fica completamente sem saber o que fazer. Eu tinha uma vantagem que, assim, eu já tinha tido essa experiência. Quando na igreja eu já tinha dado aula de catequese, assim, tá, junto com o pessoal, já tinha tido experiência de estar com a molecada. Eu sempre tive um perfil de gostar muito de criança, assim, de me dar bem com a molecada. E a faculdade me ajudou a aprimorar isso. Então eu sempre fui um cara que tinha energia para dar aula, e chegava e já tinha as atividades. Eu era muito organizado, então eu preparava todas as aulas, sabia exatamente todas as atividades que eu ia fazer. Mas, assim, as primeiras vezes é muito complicado. Você entra numa sala, você tem 12, 15 crianças, você fala que eu nunca vi essas crianças na vida, como é que eu vou fazer para mantê-las entretidas primeiro, que elas precisam estar atentas ao que você está fazendo, e passando alguma coisa, né? Mas não foi traumático, assim, não foi uma coisa que... Eu acho que eu fiz bem, assim, eu acho que eu gostava de fazer, acho que você gostar faz toda a diferença, porque você chega em casa com uma super autocrítica e já vai resolvendo os problemas e vai pegando coisas novas. Mas é muito legal, é uma coisa que hoje eu sinto falta, mais até do que talvez da aula de instrumento particular, assim, que eu também hoje faço muito pouco. Mas a aula com a criançada é uma troca de energia muito grande, pro bem e pro mal. Então vai ter dia que você chega em casa assim, simplesmente destruído, porque você jogou toda a sua energia ali e você simplesmente não tem a menor capacidade de levantar para fazer a janta, assim, sabe? Mas por outro lado, tem outros dias que você chega completamente renovado, assim, de você... As crianças têm essa capacidade, né, de trabalhar com a tua esperança, com aquilo que você... com o que você imagina de futuro. Eles têm uma doçura, uma capacidade de aprender, assim, é tudo muito vivo, muito na cara, né? Quando dá errado, também dá muito errado. Então, mas eu sinto um pouco de falta, né? É bem divertido. Eu sempre trabalhei então, nessas escolas dando aula, né, de bairro, assim, também, dando aula de instrumento, então eu tinha uma ou outra aula que eu dava de instrumento. E quando eu comecei a dar aula para a criançada, eu comecei a perceber que existia uma demanda para atender essas crianças fora do ambiente escolar. Então, que tinha muitos pais que queriam que a criança fizesse aula de instrumento, ou que a criança tivesse uma experiência maior. Porque por mais que hoje
pelo menos as escolas aqui em São Paulo, né? Meio que virou praxe ter aula de música. Só que é uma aula de música, muitas vezes, assim, de meia hora na semana. Ou seja, você não musicaliza uma criança com 30 minutos, 15 crianças, 30 crianças dentro de uma sala. Então eu comecei a perceber que existia realmente uma demanda para essa aula de musicalização que eu fazia na escola, fazer no particular, né? Que ia ter gente que ia topar e tal. Daí eu caí numa escola de bairro, não me lembro como, que eu caí ali dando aula, e me veio uma questão muito forte de como as escolas, na época, hoje a coisa está mudando bastante, não tinham estrutura para atender os alunos. Então a gente dava aula, mas não tinha as coisas à mão, assim. Então eu dava aula de piano, tinha um piano, era isso, pronto, acabou. Não tinha, se eu quisesse fazer qualquer outro tipo de exercício, de escutar a música, muitas vezes não tinha nenhum aparelho de som assim, para poder colocar. Daí eu decidi que eu ia montar uma sala de aula completamente diferente. Então eu já tinha, por causa da banda, eu já tinha um certo contato com o estúdio, né? Então eu já sabia fazer umas gravações caseiras, eu tinha o meu próprio home studio que eu fazia as brincadeiras da banda e tal. Então para mim foi muito óbvio que a minha sala de aula tinha que ser um estúdio, né? Então, eu quero ter essa possibilidade de gravar as coisas que estão acontecendo, eu quero ter vários teclados, eu quero ter computador, eu quero ter um iPad aqui dentro. Então, para mim foi muito óbvio, muito natural que eu deveria criar uma sala que era muito convidativa. Então, eu concebi na minha cabeça um curso de musicalização, que não era um curso de instrumento. Eu tenho até, esse dia eu estava arrumando em casa, eu tinha as minhas primeiras anotações, assim, de como que eu ia ensinar, por onde que eu ia passar. Que eu falava, cara, não faz sentido eu dar uma aula de instrumento para uma criança de 6 anos. Eu preciso ainda musicalizá-la, porque essa aula que ela está tendo na escola não adianta, não resolve. Foi todo esse ímpeto, assim, de falar, cara, eu tenho uma ideia na cabeça, eu preciso botar isso para funcionar, só que as escolas não têm estrutura para me atender, eu vou chegar lá com uma ideia de que o cara precisa que você monte um estúdio para mim aqui para dar aula para criança. O cara vai rir da minha cara, porque não tem dinheiro para montar. Então, na época, eu tive um aporte ali, um investimento da minha mãe. Meu pai já tinha falecido, tenho certeza que ele também teria topado ajudar. Ela me ajudou com uma grana eu juntei todos os equipamentos que eu já tinha, comprei alguns outros a mais e eu preciso ter a minha sala. O primeiro passo foi montar a minha sala dentro de uma escola de música, então uma escola onde eu dava aula, só que assim que a gente começou eu já percebi que de alguma forma estava incomodando, porque era muito diferente do que a escola oferecia. Então eu terminei de montar minha sala, comecei a dar aula, eu já desisti, falei, não vai dar certo aqui o tempo inteiro eu vou me sentir travado pela escola. Daí chamei os meus amigos, o Peu e o André, que eram colegas de banda, que também a gente já estava com a banda meio, né, eu já tinha saído do Mundo Sapiens na época. Falei, galera, vamos montar uma escola de música. Então eu levantei a ideia, os caras compraram a ideia, a gente montou junto. E daí pela primeira vez na vida eu tive a sala dos sonhos, assim. E eu desenvolvi por falta de um nome melhor, era uma musicalização digital que eu chamava. Que era um lugar que eu dava aula para molecada e a gente tocava todos os instrumentos. Então tinha tudo, né? Tinha uma bateria, tinha guitarra, tinha baixo, tinha violão, tinha teclado, tinha percussão, tinha tudo ali. E a ideia era a gente usar o estúdio a favor da molecada. Então a gente criava trilhas, pegava as músicas dos cantores que eles gostavam, fazia eles cantarem por cima. Eu tinha um palquinho, assim, a molecada pirava de cantar no palco. Eu tenho isso tudo registrado. Então toda aula a gente saía com alguma gravação que a gente tinha feito. Então eu conseguia dessa forma unir o que tinha de mais moderno com o que tinha também de mais tradicional, de mais folclórico. Então, sei lá, a gente conseguia fazer uma musicalização que eu realmente acho que era bem completa. Mas montar a minha escola veio muito dessa inquietação. A mesma coisa, daí lá eu tinha os meus alunos de piano também, tinha vários alunos de piano. Então eu tinha o meu piano, eu levava os meus teclados, eu falava, não vou dar aula para o cara num teclado vagabundo, eu quero que ele tenha contato com o teclado bom, o cara precisa se encantar com isso, entendeu? E daí, a partir daí que eu comecei a criar o meu método de dar aula de piano, baseado em toda essa experiência de licenciatura. Então eu falava, eu preciso ter uma aula de piano que funcione para uma criança até uma senhora de 80 anos, porque esse esquema tradicional que existe não vai funcionar. Eu perdi alunos atrás de alunos porque não tinha estrutura, porque eu não tinha conhecimento para seguir o método que existia, simplesmente não funcionava, as pessoas desistiam, né? Porque é muito chato, é muito chato. Você pega qualquer livro de
30, 40 anos atrás, é muito chato, você não consegue estudar por aquilo, o mundo mudou demais, né? Então, é toda essa inquietação que fez eu querer ter minha própria escola. Eu fiquei na escola, acho que uns 4 anos, mais ou menos, levantamos a escola, foi um sucesso logo de imediato. Então, questão de 6 meses, eu já não tinha mais horário para atender, porque eu dava aula de piano e a de musicalização. E o curso de musicalização foi um sucesso, assim, todo mundo via, a criançada pirava no curso, era muito legal. Sinto muita falta de fazer. O que aconteceu foi que veio um primeiro ímpeto de perceber que as coisas estavam começando a se tornar online e que eu tinha na mão uma coisa ali que era muito preciosa. Como eu falei, eu não tenho a menor pretensão de falar que eu sou um bom pianista, mas eu acho que eu sou um bom professor. Isso eu não vou ter humildade nesse sentido. Eu acho que eu sei dar aula, eu nasci para dar aula. Então, eu tinha um método muito bom, só que eu estava completamente travado em relação ao horário. Eu tinha 40, 45 alunos na semana. Então, eu não tinha como atender 60, como atender 200. Daí começou a me deixar instigado isso e começou a surgir o lado online das coisas. E imediatamente, conversando com meu irmão sobre isso, que enfim, é programador, também está dentro da Lura, eu falei, cara, eu vou para online então, porque o online é uma forma de eu expandir, de eu pegar esse método que eu estou atendendo hoje, 40 pessoas, isso se tornar para 5.000 pessoas, né? E assim que eu estava começando a pensar nisso, surgiu dentro da Alura a ideia de abrir novos horizontes também. Então foi muito engraçado que não surgiu do Sérgio, surgiu do Paulo a ideia, e eles me chamaram para conversar. Eu me lembro até que a primeira resposta, o Sérgio me ligou e falou, escuta, o Paulo quer conversar com você sobre talvez montar um negócio online e tal. Eu já falei para ele que você não vai. Mas por quê? Não, porque você está aí na escola, um puta sucesso, a escola não tem o menor motivo de você sair daí, você está mó feliz aí. Eu falei, não, calma lá, você não entendeu qual é o processo. Eu falei, cara, ao contrário, eu tô feliz aqui, me vejo fazendo isso pro resto da vida, mas eu quero esse desafio de fazer uma coisa online e tal. Daí vim conversar com eles, o Paulo já me conhecia também, porque eu já cheguei a dar aula pro seu Carlos, que é o pai do Paulo e do Guilherme, aulas muito rápidas, assim, de computador, de como fazer música no computador, né, como jogar música dentro do Finale, partitura e tal. Então eles já me conheciam, já sabiam que eu tinha um trabalho. O fato de eu ter a escola e essa escola ser super diferente, de ter essa preocupação de ser mais moderna, já chamava a atenção deles. Então quando eles decidiram fazer uma coisa de música, dizem eles, né, de alguma forma eu passei pela cabeça deles como primeira opção, assim. E daí eu fiz o caminho contrário. Daí todas as vezes que eu entro num projeto eu entro de cabeça, cara. Então eu saí completamente da escola. Eu falei, cara, falei para os meus sócios, falei, cara, não tem como eu manter isso. Se eu estiver aqui, eu não vou estar lá. Se eu estiver lá, eu não vou estar aqui. Eu vou estar fazendo coisas meia boca. Daí abandonei 100% a escola, entreguei na mão deles mesmo.
não tenho nem participação societária, nem nada disso, e me entreguei 100% para a Music.Dot. Foi muito legal, eu passei 1 ano trabalhando praticamente sozinho, né? Porque era eu que gravava, eu que editava, o estúdio era só eu ali no estúdio, então passei 1 ano trabalhando sozinho dentro do ambiente. O que a gente tinha era todo o suporte da Lura aqui, de atendimento, de desenvolvimento de site e tal. Eu já tinha isso, mas eu não trabalhava com essas pessoas no dia a dia. Então foi muito legal também, por outro lado, porque eu sou meio individual, assim, eu gosto de trabalhar focado. Então ter esse 1 ano para descobrir as coisas e eu ir correndo atrás foi muito importante. E depois, aos poucos, a gente foi trazendo as pessoas. Então depois veio o Leandro, depois veio o Raul, depois começou a entrar com a galera da edição, entrou o Gabriel. Mas foi uma experiência assim incrível, para mim funcionou muito.